la segunda etapa del torneo, donde lo importante, muchachos, es entender que esto no es una carrera de 100 metros, es una maratón. Nos quedan muchos juegos, muchos kilómetros. Entonces, desde hoy empezamos a ganar, seguimos ganando confianza, ¿ok? Seguimos ganando en el juego. Y lo más importante es que somos Flamengo. Aprovechemos la oportunidad. Tenemos que mantener la ilusión. ¿Sí? ¿Cómo se mantiene? Dando un poquito más de lo que estamos dando. Nos transitan, corremos más rápido que ellos. Tenemos la posibilidad de un centro, llegamos con 7 jugadores dentro del área. Esa sensación para vocês mismos y para el rival que sepan que hoy lo vamos a pasar por arriba. Tá? A gente tem obrigação de fazer dentro do campo o que a gente treinou, mas também é o que o Felipe fala. Gente, a alegria é pra jogar. Fala, nação rubro-negra, já chegando aí o novo preparador físico, Maidana, rasgando o verbo ali nos bastidores, elevando a moral e a concentração dos atletas antes dessa última partida. E falando sobre o mercado da bola, a gente vai resumir ali a situação do Bruno Henrique, que graças a Deus vai renovar, do Pedro, do Matheus Cunha e também do Gerson. Gerson, que o Liverpool, segundo um jornalista europeu, o Liverpool está de olho no nosso Gerson Coringa. E falando sobre Flamengo versus Atlético e também Flamengo versus Internacional, em relação ao Flamengo versus Inter, de olho no trânsito, porque vão ter mudança ali nas vias do Rio de Janeiro por causa do show do Alok na praia de Copacabana, e é quase no mesmo horário de Flamengo versus Inter. E Flamengo versus Atlético, martelo batido, vai ser lá no Kleber Andrade. Essas e outras vocês encontram agora na sua Flageral TV. Mas antes disso, deixe seu like, se inscreva no canal e vamos para as notícias, que é o que interessa. Incrível! Incrível! Nada é impossível! Isso aqui é Flamengo! E agora falando sobre o nosso novo preparador físico, Maidana, que eu deixei ali um trecho da Flá TV+, para vocês poderem ver, ele rasgando o verbo nos bastidores, colocando ali os jogadores para cima, né, dando aquela moral e falando que a gente tem que disputar jogo por jogo, que o campeonato é uma maratona e não é uma partida de apenas um jogo, e sim um campeonato longo. E para isso a gente tem que conquistar pouco a pouco, vitória atrás de vitória. Lembrando, galera, o Botafogo já não está com o mesmo ímpeto que estava antigamente, antes da metade do campeonato. O Botafogo vem empatando por diversas vezes nas últimas partidas. Com isso, dando esperança para times que estão atrás. O Flamengo está a 13 pontos do Botafogo. Depois do que a gente fez em 2009, não é impossível a gente acreditar que dá para conquistar esse brasileiro, mesmo estando muito difícil. Só que se o Botafogo continuar vacilando e o Flamengo se alinhar, botar o trem no trilho, aí beleza, aí dá até pra gente ter alguma esperança. E o Maidana focou nisso nos bastidores. É um cara ali, um cara de poucos amigos, mas um profissional que tem bastante competência em colocar ali os atletas no nível ótimo fisicamente. Então, fiquei muito feliz de ver aí a atuação dele nos bastidores. Tem que ser isso mesmo, tem que falar com os jogadores, tem que elevar a moral dos atletas para eles estarem focados, como foi ali na última partida, que a gente não jogou tão bem, mas pelo menos no final do jogo a gente conseguiu ali um gol salvador, um golaço do Gerson, e continuamos a caça do Botafogo. E eu te pergunto, você tem esperança na conquista do Campeonato Brasileiro? Coloque a sua opinião aqui nos comentários. E agora falando sobre o mercado da bola, mais especificamente sobre alguns jogadores do Flamengo, né? Renovação de Bruno Henrique tá para sair, graças a Deus, até porque Bruno Henrique tem se mostrado aí o maior reforço do Flamengo nessa temporada de 2023. Sobre o Pedro, o Flamengo já tomou uma decisão, e também tem aí o interesse do Liverpool no Gerson, e também tem interesse do Nottingham Forest, que é um time da Inglaterra, no Matheus Cunha. Mas a diretoria do Flamengo já decidiu que para essa temporada o Flamengo não vai vender mais jogadores, vai dificultar o máximo possível a venda de qualquer um jogador. O Gerson, segundo o Ekren Knorr, que é um especialista em mercado da bola no território europeu, o Liverpool, depois da saída do Fabinho, virou os olhos ali também para o Gerson, mas não é que eles estão com o Gerson ali em primeiro lugar da lista. É que eles têm que ter uma lista de jogadores para poder substituir esse jogador que saiu. E nessa lista tem o Gerson, e aí eu te pergunto, vocês venderiam o Gerson?
Para quem não sabe, o Gerson é o rei das assistências ali no Campeonato Brasileiro, é o jogador que mais deu assistência no Campeonato Brasileiro. O segundo é o Arrascaeta. Então, pelo menos de garçom, a gente está bem servido. E aí fica a pergunta, liberariam ou não liberariam o Gerson para o Liverpool, diante aí de uma oferta vantajosa, né? Até porque a gente pagou em torno de 100 milhões de reais por ele. Falando sobre o Pedro, o Zenit estava com interesse em cima dele, fez sacanagem com a gente ali em relação ao Claudinho e também ao Wendel. Então o Flamengo, mais do que justo, falou não vai negociar o Pedro, somente se o Zenit chegar ali com 60 milhões de euros, que provavelmente não chegará. Então o Pedro, o Flamengo enxerga que ele é importante, que o Flamengo só tem 2 centroavantes e não irá negociar o nosso Pedro, que é aí o artilheiro do Flamengo na temporada de 2023. E já que o Gabigol não está bem das pernas, o Gabigol poderia pegar um banquinho para o Pedro poder ter ali a sua oportunidade com o Sampaoli. E falando sobre o Matheus Cunha, o Flamengo não vai liberar ele para o time da Inglaterra, só se o time da Inglaterra chegar com uma proposta surreal ali, uma proposta irrecusável, que não vai ser o caso. Então, o Flamengo enxerga que tem condições de ganhar o Brasileiro e também tem condições ali de ganhar a Copa do Brasil. Copa do Brasil a gente já está na final. Campeonato Brasileiro, a gente está a 13 pontos do Botafogo, mas aqui eu coloco um asterisco no Botafogo, porque nas últimas partidas ele tem empatado mais do que ganho. Então já não está com a mesma pegada que estava antes do meio do campeonato. E falando sobre o Bruno Henrique, depois da Copa do Brasil, o Flamengo vai sentar com ele e vai assinar ali a renovação do nosso craque, né? Para mim, o maior reforço dessa temporada de 2023 foi a volta do Bruno Henrique, jogador que, quando bota a bola na frente, ninguém pega, um cara que manda muito bem nas assistências e também sempre faz os seus gols, principalmente de cabeça. Então, estou muito feliz com a renovação do Bruno Henrique. Para mim, tem que ser a prioridade do Flamengo renovar com o nosso camisa 27. E é isso, galera. Em relação ao mercado da bola, tentei fazer o resumo da melhor maneira possível para vocês. E nação, agora apenas uma curtinha aqui falando sobre Flamengo versus Internacional. Partida jogada nesse sábado. Apenas um alerta para vocês que forem para o jogo. Quem mora principalmente na Zona Sul vai ter uma dificuldade a mais ali, né? Porque a Praia de Copacabana vai estar com as pistas fechadas por causa do show do Alok, e o show do Alok é quase no mesmo horário de Flamengo versus Internacional. E as ruas no entorno do Maracanã, geralmente, elas ficam fechadas em dia de partida. Então, galera, por favor, tenham atenção, saiam mais cedo de casa, porque o trânsito nesse sábado no Rio de Janeiro provavelmente esteja ali impraticável e também um caos total, né? Porque as ruas do Rio de Janeiro já vivem ali um trânsito mais intenso. Ainda mais com esse show da Alok, que provavelmente vai mais de 1 milhão de pessoas para a praia de Copacabana. E falando sobre Flamengo versus Atlético, Flamengo já bateu o martelo, vai jogar no Kleber Andrade, lá em Cariacica. Então é isso em relação às próximas partidas, mudanças, e essas mudanças eu estou passando para vocês agora. E se gostaram do vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal. Até a próxima e fui!